Hoje de manhã, nessa correria de atende uma paciente e outra, a Tamara, que trabalha aqui com a gente, foi passar uma paciente e antes de passar ela disse para mim: doutora, a paciente fulana, eu vou chamar essa paciente de Maria. A Maria viu a Patrícia e a Joana, que é outro nome fictício de um casal de mulheres que fez tratamento aqui comigo, saindo da sala do Dr. Gustavo, feliz da vida, com o filho delas, né? A ecografia, elas estão com 20 semanas. E eu vi que a Maria, na recepção, caiu uma lágrima. E eu sempre peço para a Tamara ou a Sabrina, a Jéssica, quem vai passar paciente para mim, sempre para ficar atenta a esse tipo de detalhe, né? Porque às vezes essa paciente, pode ter paciente que está mais emocionalmente mais abalada e ela precisa de um espaço melhor para ela, passar para uma outra sala, enfim, e ela veio me avisar. Aí eu disse, ok, não tem problema, eu vou conversar com ela. Aí a Tamara passou a paciente, ela disse, realmente, doutora, ela tá bem abalada, ela tá chorando muito. Eu entrei na sala e eu disse para ela, calma, né? Eu entendo que tu tenha ficado comovida com as minhas outras pacientes que saíram da outra sala comemorando a alegria de estar com o filho na barriga, mas eu queria que tu parasse para pensar um pouquinho sobre o que isso significa. E aí eu parei para pensar, fiquei elaborando junto com ela e pensando que cada pessoa que passa por aqui tem a sua história de vida, a sua história de luta e a forma como chegou até o positivo. E aí eu comecei a contar para ela como é que foi a história desse casal de mulheres que chegou aqui. E a história é a seguinte: em 2019 ou 2020, esse casal de mulheres chegou para mim. Elas estavam na época com 31, 32 anos. E a proposta delas, em virtude da questão financeira, era que as duas estimulassem a ovulação, que eu utilizasse esses óvulos para que elas fossem doadoras de óvulos e por isso recebessem redução de custo, e que eu fizesse fertilização somente com o óvulo de uma delas para que o bebê fosse para a barriga da outra. Só que quando eu fui avaliar essas pacientes, essas duas, esse casal, nenhuma delas tinha quantidade de óvulos suficiente para a gente poder fazer a doação de óvulos, né? Então, uma tinha reserva de 5, a outra tinha reserva de 6. E aí a gente ficou alguns meses olhando para ver se tinha mais óvulo para que elas pudessem ser doadoras e tivessem redução de custo, mas isso não aconteceu. E elas me disseram, doutora, a gente não tem condição de fazer uma fertilização com o valor integral. E aí discutimos e não sei o que, até que a gente chegou a uma possibilidade, então, delas receberem embrião doado e tentarem ter o seu bebê com um embrião doado, quer dizer, sem a carga genética de nenhuma delas. E na hora elas tomaram, né? Sim, a gente quer. Elas foram embora, juntaram mais dinheiro, voltaram e na primeira transferência de embrião doado, esse casal de mulheres, então, engravidou, tá grávida de um menino agora. E aí, o que eu disse para minha paciente que estava chorando hoje de manhã? Eu quero que tu entenda que não tem como a gente ir no guarda-roupa e vestir ao mesmo tempo uma blusa azul e uma blusa verde. Ela estava vestindo uma blusa azul. Eu disse, tu teria como vestir as duas e aparecer as duas? Não, a gente tem que escolher. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente perde alguma coisa para ganhar a outra. Então, a gente tem que colocar na balança. O que eu mais quero ganhar? Mas eu tenho que entender que alguma coisa eu quero perder. Esse casal de mulheres aceitou perder a possibilidade de ter um filho biológico porque elas entendiam que a condição financeira delas iria permitir que elas tivessem apenas uma tentativa e uma tentativa escassa, porque eu iria estimular só uma delas e talvez eu tivesse pouco óvulo e pouca chance de gravidez, mas elas entendiam que elas já estavam prontas para ser mães, independente da carga genética. Isso já estava muito claro para elas. Então, elas assumiram perder a chance de ter um filho biológico para aumentar a chance de serem mães. E essa paciente que estava ali chorando, estava chorando porque tinha feito uma fertilização in vitro em outra clínica com o óvulo dela, aos 41 anos, tinha tido apenas um embrião de dia 3 e não tinha engravidado. E eu já tinha falado para ela na consulta anterior sobre a ovodoação. E aí eu disse para ela de novo. Então, quando tu vê alguém sorrindo, saindo daqui com o seu bebê ou no colo ou na barriga, ela tem uma história dela. E, em geral, ela tem uma história de luta e de renúncia. Qual é a tua escolha?
A tua escolha é: eu vou assumir a possibilidade de frustração de novo, porque eu só aceito um filho biológico, ou eu vou assumir que talvez biológico vai ser mais difícil, mas o que eu quero ou o que eu posso é fazer mais uma tentativa. Gente, não tem almoço grátis. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai perder. A gente não consegue ter todas as coisas boas. A gente não consegue ter tudo de bom. A gente precisa assumir que alguma coisa a gente vai perder. Então, vocês chegam aqui, eu passo a mão na cabeça, mas eu sou direta. Tem que assumir o que vai perder. Ou assumir o risco da frustração, porque ele existe. Vocês sabem que a taxa de gravidez não é nem perto de 100%. Ou vocês vão assumir que vocês querem aumentar a chance de gravidez e vai ter que deixar alguma coisa para trás. Essa história é para mostrar também que quando eu conto aqui um beta positivo, atrás desse beta positivo tem uma história. Uma história de luta, uma história de sofrimento, muitas vezes, uma história de renúncia e uma história de escolha. Tentem toda vez que eu colocar um beta positivo aqui, uma mamãezinha grávida, uma mulher que vai ser mãe, tentem sempre lembrar e pensar que por trás dessa alegria tem uma história. Vocês têm uma tendência de olhar só o beta positivo e ficar com a sensação de todo mundo engravida, menos eu. Toda história que passa por aqui tem uma renúncia. Tem uma renúncia de comprar um carro, tem uma renúncia de trocar de apartamento, tem uma renúncia de um óvulo ou de um embrião doado ou de um sêmen de doador, tem uma renúncia de ter que ter doado óvulos para conseguir fazer o seu tratamento. Toda história que passa por aqui tem uma renúncia. A vida é assim.